Laroie! Este humor de bar, quem nos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Exugética. Gente, antes de começar, eu tenho que falar do meu patrocinador. Mas depois vocês vão saber por que eu tô rindo. Porque agora é o momento, aquele momento de contradição. Mas vou falar de quê? Vou falar da Urban Flowers, né? Que é uma fábrica que produz sapatos, bolsas, né? É toda uma linha vegana, porque vai desde a sua cadeia. O problema é estar falando com quem eu vou conversar daqui a pouco. Matheus, volta daqui. Olá, oiê! Chumou de bar, quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Exugética. Antes de falar com a pessoa que vai conversar com a gente, vou falar de quem? Da Urban Flowers. Gente, vamos aproveitar esse Natal aí para presentear com uma bolsa, um sapato, uma sandália. Tá chegando o verão, vamos botar os pezinhos aí para arejar com a Urban Flowers. Ela é uma fábrica, né? Que toda a sua linha é vegana, porque desde a aquisição da matéria-prima até a cadeia final chegar em sua casa, todo o processo ele é altamente sustentável, lixo zero, energia limpa, né? E o mais importante, né, são pessoas que abraçam as religiões de matrizes africanas, são pessoas que pensam sustentabilidade, meio ambiente, né, de uma forma uma forma prática mesmo, eu diria. Então, aproveita aí o Natal, vai lá, Urban Flowers. Bem, agora eu vou conversar com ele, meu irmão, ele se chama Patrick Lenz, ele é membro da UTT Casa Vó Maria Redonda de Nova Trento, Santa Catarina. Né, já praticou comércio exterior, tem análise de desenvolvimento de sistema, é sócio do quê? Por isso que eu estava rindo. Ele é sócio da Urban Flowers. Patrick, meu querido, junte-se a mim, vamos conversar. Tudo bem? Sua bênção. Tudo bem, que algum te abençoe, Claudinha. É um prazer estar aqui hoje. Um fã do seu podcast, do Exugética, já acompanho há bastante tempo aí. É um prazer poder estar falando contigo aqui hoje. Axé, meu irmão. Muito bom ter você depois de várias tentativas, mas hoje nossa conversa sai. Gente, o motivo de eu estar rindo é porque uma coisa é eu falar da Urban Flowers sem o Patrick, outra coisa é eu falar com o Patrick aqui ouvindo. Mas, enfim, Patrick, vamos lá. Fala um pouquinho de você, quem é o Patrick, como você parou nas matrizes africanas, faz um resuminho disso aí pra gente. Certo. Bom, então, a minha trajetória aí espiritual, profissional, né, pessoal, acredito que ela se converte em vários momentos, né, e principalmente para a gente, na nossa empresa, ter alguns valores que eles não têm como a gente. Esses valores a gente não tem como conseguir lutar por eles sem estar vivenciando isso na prática, né? Então, bem, eu comecei na área comercial, né, na minha carreira profissional. Fiz alguns cursos na parte de gestão, né, na parte de comércio exterior. Depois fui para desenvolvimento de sistemas, mas ao mesmo tempo que estava acontecendo, eu estava junto com a Cecília, minha sócia e companheira, desenvolvendo a nossa empresa, a Urban Flowers. E aí, né, nessa vida de universidade, nessa vida com a parte empresarial, a gente acaba passando por vários processos, vários obstáculos, e a gente teve que escolher, tanto eu quanto ela fazia psicologia na época, a gente teve que escolher como que a gente ia dar segmento, né, nessa parte profissional. E, Claudia, eu posso pausar e voltar de novo? Eu me perdi um pouco na entrada. Vai, contando, você tá resumindo sobre você, do Patrick, como Aham, é que você foi parar nas matrizes africanas. tá. Bom, então, Você estava na eu, universidade, você e sim, Cecília, e aí vocês sim. optaram. Então a gente, né, dentro desse processo a gente precisou optar por ou dar segmento na universidade ou continuar com a empresa. E no meio desse mesmo processo a gente
também começou a conhecer mais sobre a nossa espiritualidade, né? Ali por 2018, 2019, eu estava indo para um caminho muito dentro do ateísmo, assim, que estava, como muitos brasileiros, né, acaba tendo aquela experiência com o cristianismo, com o catolicismo, essas religiões que do colonizador, né, e aí eu vinha muito num momento de descrença por toda essa experiência que não foi positiva na minha vida, sei que na vida de muitas pessoas consegue se desenvolver nessas religiões, e, e foi muito ao acaso, assim, ao acaso ao mesmo tempo não é, né, porque eu digo que quando a gente começa a enxergar, quando a gente sai desse véu, né, sai dessa camada do colonizador e começa a atravessar para esse outro lado da espiritualidade que é brasileira realmente, né, a gente começa a enxergar ela onde a gente não enxergava antes, né. Isso é uma questão que me marcou muito, assim, nesse início de contato com a Umbanda, principalmente. A gente começa a ter esse contato, começa a ver que realmente a religião ela não está só ali nesse momento do sagrado separado, né? A gente começa a enxergar que está na música, que está na TV, que está nos filmes, que está na cultura. Então, foi um processo para mim muito, ao mesmo tempo que eu considero um pouco tardio, assim, eu já tinha meus 26 anos, né, de começar a olhar para minha espiritualidade realmente, porque até então eu tinha esse contato passivo, né, com religião. A religião era aquela coisa que vinha da minha família, da minha mãe, da minha avó. E então, nesse processo, eu comecei a enxergar melhor, a conseguir ver onde que estava isso na minha vida, e principalmente um ponto que me conectou muito, né, que, assim, além de todas essas partes culturais, que além do que eu falei, eu também sou um músico amador, né, eu sempre tive muito contato com a música, então quando a gente toca esse outro lado cultural das religiões de matriz africana, a gente abre esse olhar, e para mim, além dessa parte cultural, o que abriu muito foi realmente olhar que meus deuses são a natureza, né? Tem essa ligação total com a natureza. Eu fui nascido e criado em cidades, né, em várias cidades, grandes centros, né? Então, eu nasci em Santos, em São Paulo, mas morei em Curitiba, morei no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, hoje moro em Florianópolis, mas com a minha vida adulta eu comecei a sentir que, pelas minhas características, eu comecei a perceber que a natureza realmente, o contato mais próximo com a natureza é aquilo que realmente faz meu coração pulsar mais forte, sabe? É aquilo que realmente faz eu conseguir enxergar esse sagrado. Então, resumindo, assim, todo esse processo, né? Quando eu realmente consigo ver na natureza e na cultura esse sagrado, é quando eu começo a me conectar mais espiritualmente e decido, eu escolho, né? Tem essa diferença, eu faço a escolha de seguir uma religião, né? No caso da Umbanda, e trazer essa religião para minha vida, para minha cultura, para o meu contato em sociedade, né? Engraçado você falando, dando a data de quando você entrou, né? E quando eu estive com vocês, sei lá, 2 anos atrás, eu já nem lembro mais. Assim, e daí para cá, acompanhando, né, o desenvolvimento de vocês e tal, eu achava que você tinha muito mais tempo, sabe? Quase cria de Sim, Umbanda. sim, sim. Então, assim, É, também não é bem essa questão desse tempo cronológico que a gente tem que vai despertar, né, essa coisa do religioso, da religiosidade, não sei como é que a gente vai chamar agora nesse momento, mas assim, de como você, Cecília, a casa, vocês se afinaram, se alinharam nisso aí, né? Isso é muito interessante. Bom, Patrick, vamos lá. Que eu estou sempre falando aqui de Urban Flowers, né, de todo o processo de vocês, e que vocês são de matriz africana, e eu acho que
você está dentro da religião, pensar a partir dela para fazer toda a sua produção, claro, vocês trabalham, esse é o trabalho de vocês, né? É uma forma de viver, de sobreviver. E vocês estão tentando alinhar, como eu sempre digo, né? Vocês estão tentando ali alinhar o discurso com as atitudes. E aí, Sim. Patrick, vamos falar assim de algumas coisinhas muito básicas assim que a gente escuta falar todo dia, né? Na rádio, na TV, enfim, nas redes sociais, né? O que é para você, como você encara a sustentabilidade? O que é a sustentabilidade para você? Sim. Bom, primeiro é muito complexo falar de sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é um termo que ele não representa algo concreto, né? Ele representa Uhum. um. Eu não gosto da palavra desenvolvimento, né? Porque a palavra desenvolvimento ela tem essa conotação de estar desprendendo de algo, né? Mas a sustentabilidade ela tem ela é viva, né? Assim como a natureza, ela é viva porque ela é uma busca de um conhecimento, né? Para mim, Uhum. a sustentabilidade é quando a gente, como sociedade, como humano, começa a olhar para tudo que foi o desenvolvimento de tecnologias, o desenvolvimento humano, a gente para olhar e fala, opa, peraí, eu acho que não dá para ir desse jeito, né? Eu acho que alguma coisa vai dar ruim aí no meio do caminho. E então a sustentabilidade ela é algo que precisa ser revisado e ser conversado cada vez mais e com mais urgência, né? Principalmente porque é algo que a gente está descobrindo ainda. A humanidade como um todo, ela, depois da Revolução Industrial, principalmente, ela apontou para um caminho, né, desse desenvolvimento como se fosse um único caminho de prosperidade, né, essa visão que aí a gente já vê que é uma visão bem colonizada, né, bem ocidental, que o desenvolvimento é essa prosperidade material, então sempre buscando esse crescimento e esse desenvolvimento realmente, aí nesse ponto a palavra funciona muito bem, né? O desenvolvimento, porque é totalmente não se envolver mais com a natureza, simplesmente tratar ela como algo que você simplesmente usa e descarta e Uhum. sempre vai estar ali para te servir, né? Então, para mim esse é o conceito assim da sustentabilidade que eu tenho na minha vida hoje. De começo, assim, quando eu comecei a pesquisar mais e entrar, a gente acaba entrando num caminho muito sólido do que é a sustentabilidade, mas depois a gente vai vendo que realmente não se sabe ainda. A gente está numa pesquisa para entender como que a gente minimiza nosso impacto como ser humano na Uhum. Terra, né? E essa construção, ela tá atrasada. Justamente por isso que eu falei desse caminho desenvolvimentista, né? A, a, Uhum. a gente deixou para trás, a gente deixou passar, vamos dizer assim, como humanidade, o que muitas vezes em outras culturas que não são ocidentais, ou culturas indígenas, culturas de matriz afro, já era muito nítido e a relação não precisava nem se discutir e debater sobre sustentabilidade, porque já era Uhum. uma relação sustentável com a natureza, né? Uhum. Então, hoje é bem complexo falar, mas é muito necessário. E aí é isso, né? A gente pensando em formas práticas e tem vários caminhos práticos que a gente pode falar, tem vários pontos, né? Tanto como pessoa, indivíduo, mas também como empresa e como organizações, né? Hoje, o meu conceito, assim, dentro da sustentabilidade, principalmente, é de uma questão muito delicada quando a gente, principalmente agora falando como empresa, né? Quando a gente trata de um assunto tão importante, tão delicado, a gente tem que tomar muito cuidado para que não seja culpabilizado o indivíduo que muitas vezes tá lutando para sobreviver, né? Principalmente aí Uhum. olhando para a realidade do Brasil, a gente tem que pensar na sustentabilidade, ao mesmo tempo a gente tem que pensar no todo, né? A sustentabilidade é pensar no meio ambiente, mas o meio ambiente é tudo, né? É tudo que nos cerca. Então,
como empresa, como organizações, a gente sempre tem que ter um olhar que aí esse olhar é um olhar que em grandes empresas, aí em instituições maiores, a gente ainda é uma luta que está muito no início, mas é esse olhar da responsabilização mesmo, correta, né? Do direcionamento de quem realmente pode fazer uma grande diferença. Com certeza a conscientização ela é importante que as pessoas, os indivíduos, né, eles tenham a noção do seu impacto, com certeza é só a partir daí que a gente vai ter uma cobrança, né, sobre empresas, sobre governos, mas a gente tem que lembrar que o grande prejuízo, vamos dizer assim, vem dessa revolução industrial. Então, para onde que a gente vai olhar? Quem que realmente pode fazer uma diferença modificando os seus hábitos, né? É uma pessoa que vai estar ali lutando e tal, que é importante, com certeza. Acho que faz parte dessa luta, mas a gente não pode deixar que isso seja um meio de culpabilizar e muitas vezes tirar os verdadeiros responsáveis, vamos dizer assim, não responsáveis, mas tirar o verdadeiro foco, né, das empresas e dos governos que precisam trabalhar essa sustentabilidade na prática. Tá fechado o microfone. Ainda tá fechado, Cláudio. Desculpa, porque eu fui buscar um texto aqui, aí eu fechei. Sim. Na sua fala me fez lembrar o Nego Bispo, né, quando ele vai falar dessa questão, dessas nomenclaturas que a gente vai usando, e principalmente disso tudo que tá na moda, digamos assim. Sim. A sustentabilidade ela é importante, sim, como você fala e tal, né? E você deixar claro, a gente ter cuidado no que se fala sobre isso, porque os povos originários, né, as comunidades quilombolas e tal, sempre praticaram essa questão da terra, né, essa manutenção de uma forma mais equilibrada. E aí, quando a gente pensa nos agronegócios, quando a gente pensa nas indústrias de um modo geral, que vem com esse discurso da sustentabilidade, a gente tem que prestar atenção que esse discurso de sustentabilidade não é esse equilíbrio de vamos produzir o necessário, né? Até porque é a lógica do capitalismo. Na verdade, eles vão dar esse discurso de sustentável, mas, na verdade, a preocupação é em como sustentar o seu negócio, né? Como fazer aquilo, e assim, não importa as outras consequências, não é um sustentável nesse equilíbrio, né? De se pensar homem, natureza, o que se precisa, mas sim de como continuar, né, fazendo essas reservas do que vai gerar. E o Nego Bicho fala muito sobre isso, né? Que aí tira que meio que vai lá, aprende esses conceitos, né? Que as religiões de matriz africanas vão trazendo, que os indígenas têm, e tipo, adapta isso, mas só na base do discurso para colocar a empresa num lugar de olha, né? Como nós somos bacana, pensamos no meio ambiente, e aí você não vê a preocupação dentro da cadeia com esses processos, né? Como diz você. Ele é grande, mas não pensa, né, nos processos e como vai impactar, né? Sim. Beleza, aí falamos de sustentabilidade. Aí, claro, a gente pensa no melhor equilíbrio e tal, mas a gente, em qualquer momento, de alguma forma, a gente produz, por mais que a gente tente reduzir, mas a gente produz lixo e tal. E aí, meu irmão, são duas coisas assim que eu queria ver com você, né? Quando a gente está falando de descartar coisas, de reciclar e de lixo zero. Elas se interligam, são processos separados ou
ou eu tô querendo misturar e não, entendeu? Porque eu Sim, penso sim, muito assim, descartar é descartar o lixo. Então, se eu vou falar de lixo zero, eu tenho que pensar na forma de descarte. A reciclagem é uma forma de descarte ou não? Entendeu a minha pergunta? sim, Elas sim, são três coisas, mas estão interligadas ou realmente são processos separados? sim. Ahn, olha, difícil de dizer se são processos separados, mas estão interligados. Acho que é Ok. um pouco dos dois, né? Ahn, por exemplo, o lixo zero ele já é que junta todos esses processos, né? O lixo zero seria um movimento assim de realmente buscar a melhor solução possível, né? E na verdade, assim, buscar a melhor solução possível para o momento, mas amanhã já tem que estar pensando em outra solução. Basicamente, o lixo zero é isso, mas depois a gente fala um pouco mais sobre. Uh, da parte do descarte, a gente. Eu acho que a gente pode começar por aí, né? Assim, dentro do básico, assim. Eu acho que com esse movimento da sustentabilidade se tornando mais forte, que aconteceu nos últimos anos, né? E Uhum, agora já está numa decrescente, né? A gente vê alguns movimentos já assim, sustentabilidade já não tá mais tão em alta, então eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa relação com as empresas também. Mas dentro com esse crescimento que teve sobre esse assunto, uh, foi complexificado muito sobre o que é sustentabilidade. Foi trazido uma dificuldade muito grande tentando resolver o problema 100%, assim, tentar resolver o problema na raiz, sendo uhum, que existem processos muito simples que são muito eficazes, né? Existem coisas uhum. uh, que já dão um grande impacto, e se isso estivesse sendo bem feito, com certeza a situação do momento seria bem diferente. Então, um exemplo que eu cito, e algo que eu tenho um envolvimento prático assim já há um certo tempo, que é a compostagem, né? A compostagem ela é um tipo de descarte, mas além de um descarte, ela tem uma riqueza na sua função que ela é muito grande. E isso é algo simples de ser feito. Isso é algo que poderia estar sendo cobrado muito mais da prefeitura, do estado, porque isso é algo que, na prática, ele é muito simples de ser feito, né? Então, o processo da compostagem é quando você descarta. Eu não gosto nem de falar descarta, porque até não se torna. Deixa de ser um descarte, mas você separa os resíduos orgânicos e você Uhum, coloca ele num processo de compostagem que ele vai virar composto, então ele vai virar nutriente. Ao uhum, contrário de quando você coloca esse resíduo orgânico junto com o resíduo sólido, que ao invés desse resíduo orgânico ele virar nutriente, ele vira um grande problema, porque é aí que a gente tem a grande poluição real, né? Assim, quando a gente fala de lixo, né? Então, quando esse resíduo orgânico ele se mistura com o resíduo sólido, ele faz duas coisas. Uma, ele atrai diversos problemas com saúde, né? Então, a matéria orgânica apodrece, traz questões ambientais muito sérias, né? Além disso, ela polui aquilo que poderia ser reciclado, né? Porque quando a gente fala de reciclagem aí no âmbito geral, principalmente no Brasil, a gente tem números muito desanimadores, assim, né? Quando a gente vai falar do processo do material que é reciclado realmente na prática, né? Mas então esse resíduo orgânico, essa parte desse orgânica, você consegue voltar ela para a terra, né? E aí é um processo muito ancestral mesmo, né? E uhum. ancestral até de uma forma assim muito simples, né? Fazendo uma comparação assim, uh, a gente pega, por exemplo, questões. Essa é uma questão até polêmica, assim. Mas quando a gente vê alguns povos indígenas tendo um contato tardio, por exemplo, com o plástico, né? Eles começaram a utilizar no dia a dia, uma comunidade indígena começou a utilizar no dia a dia o plástico
já no momento mais recente, né? Uhum. Para eles, aquilo não faz sentido. Isso eu digo que a gente já vivenciou na prática trabalhando com compostagem, né? Para eles não faz sentido que aquilo você não pode descartar na natureza. Como assim a gente tem uma matéria-prima, que um material, algo que eu não posso colocar na natureza? Porque é absurdo, né? Pensar que a gente desenvolve algo que ele não tem para onde ir, né? Então, nesse processo, nesse contato, é ancestral, é natural que a gente pegue a matéria orgânica, então aquela casca de banana, aquela casca de cebola, aquele alimento que estragou, e faça o processo da compostagem, né? Porque a compostagem é simplesmente a gente dividir essa matéria dentro da natureza, dentro de um processo que a natureza consegue dar conta daquilo e transformar em nutrientes sem transformar em um problema, né? E o que a gente faz na grande maioria é a gente mistura então a matéria orgânica com os resíduos sólidos e envia para quem coletar e quem quiser Sim. dar fim nisso. Aí vai para grandes aterros, né? Aterros sanitários, aterros que não são sanitários, que daí é outro problema, né? Que a gente pode entrar mais a fundo. Então, assim, o primeiro descarte, assim, a se pensar e que é muito simples é a compostagem. A compostagem, ela já traz ela já resolve grande parte do problema, né? Não que ela vai resolver todo o problema, mas ela já facilita para a gente poder olhar para o problema real, que é que são os resíduos sólidos, né? Então, seria uma primeira etapa. Quando a gente fala de descarte de resíduos sólidos, aí a gente está entrando num mundo que realmente é complexo, porque resíduos sólidos ele se divide em várias categorias, existem vários processos e existe muito pouco investimento para que isso realmente aconteça. Então, esse é um ponto que o primeiro passo de tudo, como indivíduo, o que eu faço na minha vida prática é separar os resíduos sólidos, né? A gente enviar. Isso quando se tem essa coleta separada nas cidades, que muitas cidades não têm a coleta dos resíduos sólidos separado, né? É uma coleta que sempre vai para o lixão. Sim. Mas quando se tem, e aí já está um grande problema, né? Quando se tem, ainda assim, essa coleta que é feita, né? Por exemplo, nas capitais, acredito que todas as capitais do Brasil tenham, não tenho esse dado correto, mas esse resíduo que é levado até o centro, que vai fazer essa separação e a possível reciclagem, a reciclagem desse material sólido, desse resíduo sólido, é muito pequena a porcentagem, é menos de 5% do que é separado. Então, a gente está falando de um problema aí bem mais complexo, que é aí que eu digo, tá, eu como indivíduo, eu separo, eu envio. Eu como indivíduo do que eu consumo, eu não tenho como reciclar tudo que eu consumo, né? Isso falando num geral, assim. Eu estou separando e enviando para um destino. Esse destino, ele vai tratar esse resíduo. Então, se não tem uma cobrança da prefeitura, principalmente, de como que a gente pode trabalhar esse resíduo, qual é o investimento que está sendo feito para esse resíduo ser trabalhado da forma correta, aí é um ponto. Então, esse é o ponto do descarte. Aí, quando eu falo descarte, não tem como eu deixar de pensar na redução do que é utilizado, né? Aí a gente vai para um outro processo que também tá dentro desse processo de lixo zero, do processo da sustentabilidade, né? Que é a redução. Então, quando a gente reduz realmente a utilização desses resíduos sólidos, então tem aquela frase, né? Descasque mais, embale menos. Aí eu estou falando como indivíduo, mas também estou falando como empresa, porque esses processos a gente faz na empresa também, né? Então, essa parte de achar outras alternativas também é um outro processo. Aí é um conceito que precisa ser aplicado em todos os setores, e principalmente a gente precisa pensar em políticas para que isso aconteça, né? Então, por isso que eu falo muito de a gente olhar realmente como que a gente pode colocar essa responsabilidade no lugar certo, né? O indivíduo lá vai fazer tudo o que ele pode, vai separar, mas quem que vai tomar conta? Como que a gente descentraliza? Também isso é um outro processo, né? Que na compostagem se fala muito. Descentralizar
essa gestão desses resíduos, né? Então, dentro desses conceitos, né, exige que a gente consiga pensar mais amplo. Eu sei que é um assunto que a gente fala do básico, mas é muito difícil a gente falar do básico sem se aprofundar para a gente poder entender o que é realmente isso que a gente está falando de que é sustentabilidade, né? O que é realmente todas essas nomenclaturas, que nem você trouxe a fala do bispo, né? Tudo isso que a gente ouve, um monte de palavra bonita, um monte de palavra em inglês, mas o que é isso na prática? Por que a gente tem que fazer isso? Como que a gente faz isso como sociedade, como comunidade, né? Não sei se eu expliquei essa parte do mais básico, faltou alguma coisa? Você acabou dando aula. Então, porque quando a gente fala muito de descarte, aí você trouxe a questão da compostagem, é muito válido e é a coisa que dá para todo mundo fazer em qualquer lugar, né? E aí a gente pensa, tá, mas e aí eu faço a minha compostagem, eu separo o meu lixo, vai para o caminhão que junta, mas a gente começa a ter noção disso, fazer o mínimo em casa, a gente consegue ir mobilizando, sabe? E aumentando e Sim, até pensando em pressionar, porque a prefeitura, a coleta de lixo, eles jogam a culpa para o indivíduo, né? Eu não faço sim, porque ninguém separa e tal, mas se a gente começa a separar dentro de casa, dentro do condomínio, na rua e tal, a prefeitura vai ter que dar um jeito de começar a pensar nisso, né? E a gente, sim. como povos de matriz africana que pensa, teve uma temporada, eu não lembro se foi a primeira ou na segunda, que teve mas eu acho que foi na primeira, que teve a Lorena Frost, que ela é do meio ambiente, né? E ela veio falando sobre essa questão quando a gente fala das nossas religiões, quando a gente fala de natureza, é automático a gente ligar a natureza assim. Eu tô aqui no meu dia a dia, a natureza é ali, o parque, Sim. a Amazônia, o Árvore, verde que sim, está lá longe, né? A nossa sim, rua, o nosso meio, para gente, isso não é natureza. sim, Né? E aí a gente não se preocupa com isso, não que não deva se preocupar com a árvore, com as queimadas e tal. sim, Sim, mas a gente precisa se tocar, aprender que isso também é o nosso meio, né? Que é a sim, nossa natureza, que é onde a gente vive. Por isso que a gente diz que a gente é natural né? De algum lugar, não necessariamente a sim, gente é só lá do verde das matas. E aí é sim. para a gente refletir um pouco mais sobre isso. Vamos avante, o Patrick. O que é energia limpa? Bom, energia limpa é mais um conceito, né, que entra também nesse pacote de sustentabilidade, vamos dizer assim. Aí também uma outra forma de conseguir reduzir esses impactos, né? É sempre quando eu vou falar sustentabilidade, é difícil porque, assim, a gente está falando de um problema, né? Então é muito difícil de falar sobre um problema tão importante sem muitas vezes trazer uma carga de uma visão assim um pouco mais dura e não pessimista, mas realista mesmo do que precisa ser feito, né? Então, quando a gente fala de energia limpa, é mais um lugar que a gente vai observar, mais um conceito, mais uma forma de minimizar o nosso impacto, mais uma vez, né? Acho que esse entendimento, acho que a maior conscientização que a gente pode ter como humanidade é que a gente impacta o planeta, né? A gente impacta o que é o meio ambiente? É o planeta. É simplesmente o planeta. Por enquanto, né? Enquanto a gente não tiver poluindo Marte, é o planeta Terra que a gente gera esse impacto, né? Então a energia elétrica, ela precisa ser gerada de alguma forma, né? E as formas que elas são geradas hoje, na sua grande maioria, ela deriva de petróleo, deriva de muito desmatamento, né? Então a energia limpa seria formas de obter essa energia sem que a gente gere um impacto tão grande, né? Então, o muito comum que se popularizou é a das placas solares, né? Então, essa energia que ela é absorvida do sol e aí é transformada em energia.
Então, existem outras formas, dependendo do caso, do tamanho dessa geração de energia. E então, basicamente é isso, né? É mais um lugar que a gente impacta, que a gente também precisa olhar, assim como o nosso consumo de água, né? Aí, quando a gente fala de energia limpa, a gente também não já vem para um outro ponto que também a gente precisa olhar, que é a utilização da água, né? E aí, de novo, a gente volta para essa parte cultural, para essa parte ancestral, né? E de tentar entender, assim, como que a humanidade resolveu alguns problemas, vamos dizer assim, e criou outros, né? Resolveu os problemas temporariamente. Então, hoje, nossa utilização da água, e eu não digo, fica menos tempo no chuveiro e tal. Não, é realmente repensar a reutilização de água. Isso é um ponto que eu acabo sendo até mais numa crítica um pouco mais difícil de se digerir, assim, mas é isso, a gente coloca tudo dentro da água e manda para a água de novo, né? Então, Uhum. essa relação com a água, essa relação de como a gente utiliza e descarta água, né? A gente descarta água. Isso é muito absurdo, assim, né? Então também é algo que eu vejo que está mais distante, que é um processo também, assim, que quando a gente olha para como as cidades funcionam, dá um certo desespero, porque a gente pensa, pô, como é que a gente vai agora resolver o problema que foi criado resolvendo um problema de saneamento, né? Sim. Então, o que é esse saneamento, né? Por que a gente precisa juntar todas as nossas coisas num grande rio poluído, né? Então, Uhum. é complexo, assim. Quando a gente fala de energia, a gente já acaba pensando nessa coisa que é tão comum, né? A gente olha para eu sempre tento fazer essa reflexão, assim, quando a gente. Acho que isso é algo que me impactou muito também quando eu entrei na Umbanda, né? E principalmente na nossa casa, que a gente olha muito para cultura, para como que esses povos que a gente tá. Esses mortos que a gente está conversando, como que eles viviam, né? Como que era antes, né? E é um tanto estranho pensar assim como a gente resolveu esses problemas, como a gente trouxe, e aí é justamente a gente só consegue entender que esse problema foi resolvido dessa forma porque houve um distanciamento do que é natureza. É isso que você Uhum. trouxe antes. Houve esse isolamento, né? O desenvolvimento. A gente saiu da Uma certa natureza, ruptura, né? a gente criou uma fronteira aí imaginária, aí também criou uma Uhum. fronteira física, né? Que seria uh, impermeabilizar o solo para a gente poder passar com nossos carros e se separar da natureza, porque a natureza ela é hostil. E aí a gente começou a olhar a natureza para alguma forma como uma inimiga, né? E uma inimiga, algo que a gente só precisa usar e quanto menos tiver, menos chance da gente, sei lá, não ser atacado por uma onça, né? Porque é isso. Quando a gente Uhum. olha para os animais também, uh, é muito difícil a gente imaginar. A gente nasceu já, estava tudo pronto, né? Tinha luz, tinha água encanada, Uhum. tudo. Mas Sim. é difícil imaginar que onde eu moro aqui hoje, ele era um habitat de vários seres, né? Isso que eu ainda moro numa parte mais isolada da cidade, mas essa reflexão que a gente precisa fazer. Olhar para trás e falar assim, pô, se um ancestral meu morasse aqui, como é que era? Como que era essa região aqui? Será que a gente, no dia a dia, faz esse exercício, né, de olhar e, pô, então, como que funcionava antes? Como que tudo acontecia sem a gente ter esse impacto tão grande que a gente tem hoje, né? Acho que isso é um olhar Tanta que interferência. exatamente, tanta interferência e pouca solução, né? Sim. Eu lembro que quando eu tive lá na casa de vocês, né? E aí a gente pensando em terreiros e tal,
E confesso, né? A gente vai sempre fazendo um paralelo, né, de alguns terreiros que a gente conhece e tal, e a gente pensa nessa produção, né? Porque vocês têm essa questão, né, do que vai para compostagem, do que vocês já na compra, vocês já pensam em reduzir a questão do que vem com plástico, do que, né, já Sim. na compra vocês já estão reduzindo o lixo e tal, e aí a gente pensa, né, que aí entra as guerras no barracão. Uma vez eu até comentei, por exemplo, tem barracão que serve as coisas no descartável. Uhum. Mas na verdade, assim, porque temos problema com água, e quando é casa tem muita gente, não sei o quê, mas o descartável é um lixo também. Sim. Então, assim, até onde, o que é o menos impactante, né? Porque nenhuma condição é o que é melhor, mas o que é Sim. menos impactante, né? Você e casas que mistura tudo, que é um como é que fala? Um potão de lixo, um latão de lixo, e ali vai tudo, vai o que é plástico, o que é papel, o que é resto de comida, e aí a gente pensa, cara, como é que faz, né? E aí, nisso, eu até trouxe um trecho de um livro que fala, conforme a filosofia Yorubá, os seres humanos ocupam o mesmo grau de importância do que os vegetais, os animais e os minerais. Olorum não os criou para nos servir, mas para habitarem no mesmo Aie, conosco, como irmãos. Por isso conseguimos enxergar a divindade no Iroko, no Undan. Por esse motivo, há de se ressaltar a necessidade de estimular os praticantes, assim como toda a população, preservem a natureza para que tenha uma qualidade de vida mais harmônica e sustentável. Aliás, é importante destacar que as diversas atividades econômicas, bélicas e irresponsáveis realizadas fora do contexto socio-religioso do candomblé poluem e degradam muito mais nosso meio ambiente do que qualquer liturgia afro-religiosa. Para preservarmos nosso ambiente, são necessárias atitudes muito simples que nos ajudarão a viver melhor, a economizarmos recursos naturais e também econômicos. Praticar a religiosidade não se restringe aos rituais. Por isso, na elaboração de propostas ecológicas, consideramos atividades litúrgicas e também aquelas que são praticadas fora do espaço de terreiro. Quer dizer, não é só eu dizer, né, como a gente fala, né, as nossas divindades tem todo um contexto, tem tudo a ver com a natureza, eu sou de uma religião e tal, mas a gente achar que não pode fazer nada porque a natureza é quando eu vou lá na cachoeira, quando eu vou lá na praia, porque aquilo está distante do meu dia a dia, né? Como se o meu meio não impactasse, o meu terreiro não impactasse, a minha casa não impactasse. A gente precisa repensar essa lógica ocidental que a gente tem, né? Sim. Que se a gente fala que a gente é de uma religião ancestral, então essa ancestralidade não depende só daquele momento do ritual lá na casa, na hora do ebó e tal, né? Essa relação acontece aqui o tempo todo, o ancestral está com a gente no nosso dia a dia. E então, assim, os processos, tudo que eu faço hoje na minha casa impacta nessa relação ancestral, né? Tanto o ancestral que já está no Orum, como o ancestral que está aqui, os que virão. Quer dizer, é um processo cíclico e a gente está muito perdido nisso, sabe? Eu acho que a gente está num discurso muito belo de religiões afro, de natureza, disso, achando que não se precisa, dentro do terreiro, falar de política, falar de economia, falar de sociologia. Não, porque isso são coisas isoladas. Não, não são. Elas se coabitam, né? E se a gente não se der conta, se a gente não abrir para conversas, não pensar sobre esses assuntos a partir do terreiro, a partir das nossas mitologias, a gente está só no discurso e está replicando aí o que o próprio capitalismo quer, né? Tem um livro
deixa eu pegar minha cola aqui, que ela é de 2020, que é do Denetem Touambona, que ele vai falar das plantations e tal, que é um outro papo, mas ele tem um trechozinho que ele até fala que teve um CEO americano, estadunidense, chamado Anuja Sonalker. O cara CEO de uma empresa de tecnologia e tal, e o cara, assim, afirma veemente, né? Afirmou que os humanos são riscos biológicos, as máquinas não. Uhum. Então, assim, você pensar que ser mais capitalista é impossível, quer dizer, a gente é perigo. Assim, a máquina, ela tá acima do homem, né? E a gente entra nessa coisa compulsiva de tudo eletrônico, não que não seja bom também ter um pouco de conforto, não é sobre isso, né? Não é sobre negar os avanços tecnológicos e tal, mas assim, é o que a gente pensar, o que de fato a gente precisa, o que a gente faz com isso, o que a gente produz a partir disso, né? Porque os caras estão aí, não estão nem aí para gente, não tão, eles querem produzir, e aí produz uma outra máquina, o que faz com aquele lance, né? O que restou, né? Para onde vai esse lixo? E olha que a gente nem falou de logística reversa, que a gente faz as compras e depois não sabe onde vai descartar os móveis, os eletroeletrônicos. A gente fica perdido nisso. E aí pode parecer que o nosso papo aqui, mas é um podcast sobre matrizes africanas, o que tem a ver isso? Né? E aí é aquilo, tem tudo a ver. E por que eu te trouxe, Patrick? Porque você, para além de indivíduo que tem sua casa, sua vida, você vive terreiro e você tem uma indústria e você está tentando harmonizar, pensar, praticar, né, a filosofia da religião na qual você está pensando, né, que você está professando através disso, quer dizer, ainda que a gente está aqui conversando, você está exemplificando a partir de uma vida individual, né, de uma casa, de um micro-organismo, de um microcosmo, eu quero que você jogue isso agora para a sua empresa, no seu geral, né? Quando a gente está falando do vegano, por exemplo, né? Que a gente vegano só vai pensar em comida, mas vegano é um conceito, não é só você não comer carne, né? É um conceito para além do não comer carne. E aí, como é que esses conceitos que você entende, que você está cada dia se aprofundando, estudando, tentando desenvolver da melhor forma possível, né? E desenvolver o menor impacto possível. Como é que você leva isso para dentro do dia a dia da sua indústria? Sim. Bom, então, primeiro o que tem a ver, né, com a sustentabilidade, né, tudo isso que a gente vem conversando com as religiões de matriz africana. Claro, cada um tem sua perspectiva, né, mas para mim, para Cecília, minha sócia, a gente, depois que a gente teve um contato, o primeiro contato e foi se aprofundando com as religiões de matriz africana, essa necessidade foi ficando muito mais latente, né? Muito mais forte, porque é isso. Você está cultuando o ancestral, você está cultuando a terra, você está cultuando o rio, você está cultuando a folha, você está cultuando as matas, você está cultuando tudo aquilo que a gente enxerga ao nosso redor, sente. E o que é o culto, né? Quando a gente fala de cultuar, o que isso significa, né? Para mim, dentro da minha perspectiva, é uma perspectiva de ir além daquele momento que a gente separa para fazer o ritual, né? Aquilo é uma parte, mas vivenciar isso no dia a dia, de realmente estar mais próximo, de se conectar e entender que eu não quero fazer o bem só para minha família mais próxima, para o meu núcleo, aí depois para minha comunidade terrena. Não, eu quero que a minha existência ela seja compatível, vamos dizer assim, para todo o meio ambiente, né? Para tudo o que me cerca. Então,
eu vejo que esse entendimento ficou muito mais fortalecido, assim, conforme eu fui adentrando mais e tendo esse contato com a Umbanda, principalmente, assim, e enxergando essa necessidade. Falando da parte da empresa, né? Primeiro, até para as pessoas entenderem assim que a nossa empresa ela começou de uma ideia da Cecília, né? Ela tinha 16 anos e começou muito simples, muito pequena. Hoje ainda é uma empresa pequena, mas a gente conseguiu conquistar algumas coisas. Mas o principal, assim, nossa principal conquista é realmente a gente sentir que hoje, depois de 10 anos, de 11 anos de empresa, que a gente vê que a gente pode ser uma sementinha, que a gente já tem algum impacto de ser um exemplo do que é possível fazer quando a gente fala de empresas, de indústrias, de fábricas, de tudo isso que a gente vem falando que engloba o capitalismo, né? Então, para nós é sempre uma dualidade, assim, de estar vivenciando isso, né? Até trato em terapia isso, eu falo, pô, eu estou usando uma ferramenta muito é a ferramenta que está mais explícita, vamos dizer assim, do capitalismo, né? Quando fala, eu sou empresário, né? Tem essa sensação de que você é como se você tivesse muito mais dentro, mas não, a gente vive nesse contexto capitalista e é importante a gente olhar para todas as frentes e como empresa a gente hoje poder ser um exemplo, assim, para empresas que estão começando, mas também para empresas que já existem, para pessoas que estão à frente também desses movimentos que poderem enxergar que é possível claro, né? Aí eu falo da minha prática, mas muita coisa pode ser feita de uma forma a se equilibrar todos os pontos, né? E aí a gente tem esse trabalho de ser exemplo, de tentar ser exemplo cada vez mais nos processos que a gente faz, e também para as pessoas poderem enxergar que sim, precisa ser cobrado porque tem como fazer. Não é algo, nossa, tão distante. Pô, por que que agora na reunião que a gente estava conversando, na reunião da ONU, agora na Coreia, adiaram mais uma vez a solução para a questão do plástico? Por quê? Sabe? Por que que existe essa possibilidade? Por que isso não é uma das maiores importâncias? Porque tem muito interesse envolvido. E como que a gente aumenta o interesse pelo meio ambiente, né? Como que a gente faz que o interesse seja maior pela sobrevivência? Quando a gente fala de sustentabilidade aí, né? Resumindo tudo que eu falei, é a sobrevivência da própria humanidade, né? Porque a gente fala, o planeta está sofrendo. A gente é uma espinha para o planeta, né? Quando der conta, já era. O planeta vai seguir, vai se reinventar, mas é a humanidade que precisa cuidar. É a humanidade que corre risco. São as vidas que existem hoje, mas o planeta em si, ele se reconstrói, com ou sem a gente. Então, a gente tira isso pela época aqui da Covid, né? Sim. Que a gente deixou de ir à praia, que a gente deixou de circular, que a gente se enclausurou né? E nesse tempo, como é que o mar, que os rios, como é que tudo se refez sem a nossa presença. E assim, e a gente ainda no discurso, o mundo vai acabar. Não. Quem vai acabar é a humanidade. Exatamente. Porque o mundo vai se refazer, gente. Está aí. Na era dos dinossauros, né? Os dinossauros se foram, vieram outras espécies, seguiu. E a gente chegou, e vida que segue. E a gente precisa. É muito doido isso, a gente achar que nós somos isolados e que a gente está acima disso tudo. E, na verdade, quem vai se fuder primeiro é a gente. Sim. E é isso. E aí, dentro disso, é muito difícil a gente enxergar assim. Grandes líderes, CEOs de grandes empresas, realmente não conseguindo enxergar a importância disso, mas ao mesmo tempo está pensando em acumular mais capital. Sim. Eu tô acumulando capital para quê? Vai passar por uma herança de uma possibilidade de essa geração nem conseguir seguir, vai ter dinheiro para quê, sabe? Então, essa briga de poder, essa briga do capitalismo,
do crescimento das empresas e de cada uma, né, tá conseguindo lucrar cada vez mais, e aí a gente ouviu também, quando eu comentei sobre a queda, né, que essa questão da sustentabilidade, ela tá em baixa agora, ela tá descendo, porque ela teve um pico, agora tá descendo. Aí a gente já vê alguns movimentos, né, de empresas que, uma grande companhia de aviação que disse que ia zerar a produção de carbono, aí já falou, não vou mais, entendeu? Não, é agora que o pessoal não tá mais muito ligado nisso, tá em baixa, vale mais a pena eu focar no meu lucro e não vou fazer umas ações. Isso com várias empresas aconteceram nos últimos anos aí, só que ao mesmo tempo a gente vê grandes empresas e empresários se movimentando para, por exemplo, construir um bunker para se proteger do que do desastre climático, vamos dizer assim. Então tem lá o Mark Zuckerberg está construindo um bunker, tá todo no sigilo lá para se proteger. Então, por que esse mesmo investimento não é colocado para que a gente possa remontar essa sociedade, né? Que a gente possa remontar e pensar em outras formas, né? Por que não pode investir em exemplos, em ações que precisam ser urgentes, né? Precisam ser para ontem. Então, a gente, como empresa, mesmo sendo uma empresa pequena, o nosso sonho, a nossa vontade é que a gente consiga realmente mexer um pouco que seja nesse sistema, que a gente consiga romper essa lógica e pensar que a sustentabilidade ela vai além, né? Ela precisa ser pensada na nossa existência, né? Quando fala da sustentabilidade, a gente está pensando em preservar a existência do ser humano, preservar a natureza e conseguir mudar essa relação, né? A gente tem muito que pensar para ter ações mesmo de práticas, né? Que a gente também saia. Isso aí falando enquanto indivíduo, enquanto pontinha de iceberg, né? Que a gente consiga ter práticas, né, maiores, e que essas práticas gerem cobranças a quem está acima nessa cadeia para poder a gente repensar. Porque parece também, quando a gente está falando a partir das religiões de matriz africanas, como se fosse algo assim romantizado, como se fosse estivesse na esfera da utopia, quando não está. Né? A gente está falando de coisas do dia a dia, a gente também não está aqui levantando bandeira, vamos ser socialistas, comunistas, vamos acabar com o capitalismo. Não, assim, é utopia hoje dizer que vamos fazer um boicote e acabar com o capitalismo no mundo. Não tem como. Mas a gente, pelo menos, tentar minimizar esses impactos, né? A gente poder fazer dentro do que a gente pode, dentro do que a gente está praticando, dentro do que a gente está falando. A partir daí, a gente fazer, né? Assim, a gente tá, como você estava falando, acúmulo de capital. Realmente, para quê? Para quem? Né? Mas, claro, a gente precisa, gente, e é bom você ter um chuveiro, você ter uma água quente, mas aí, beleza, vamos ter, para onde que vai isso? Né? Eu quero ter meu quintal, eu não quero ter grama, eu quero ter concreto e água da chuva. Onde que a gente põe? O que a gente faz com ela? Porque ela pode transbordar. Essas coisas, assim, que são, entre aspas, pequenas, mas que, né, eu faço, você faz, o outro faz, o nosso terreiro faz, serve de exemplo, e a gente tem exemplos bons, a gente tem, como eu estava falando da Lorena Floyd lá na casa do Babá Joaquim, a gente tem a casa da falecida mãe Beata, né? O Ogan, da casa dela também, que desenvolve um trabalho e viaja por terreiros no país inteiro, né? Das formas de impactar as nossas ações, tanto dentro de terreiro, para junto da comunidade, do que a gente faz fora do nosso espaço, né?
de terreiro, a gente precisa realmente pensar sobre isso, né? Em como a gente fazer práticas sustentáveis de fato e a gente saia um pouco dessa coisa assim de que precisamos, mas alguém que vai fazer, não sei o que meu movimento de encontro a isso, né? Bom, olha só, já estamos aí exatamente a 1 hora. Eu vou precisar terminar. Patrick, tá o final do ano chegando, a gente está na reta final. Você, como um homem de barracão, um homem que pensa, né, dentro das suas práticas, um homem do Ogum, que está muito ligado na tecnologia, mas também na questão ambiental. Quais são os seus planos, o que você projeta para você e o que você deseja agora para 2025? Olha, pergunta difícil aí, deixa para o final. Pergunta mais difícil. Bom, olha, o que eu desejo, assim, e projetar, acho que é um pouco mais difícil, mas o que eu desejo, assim, é que realmente essa conversa e essa questão da conscientização, ela se torne algo mais leve, sabe? Eu vejo que isso é um grande mal do capitalismo, quando ele sequestra, né, essas ideias, esses conceitos e transforma tudo em você precisa comprar mais, você precisa ter mais, você precisa ter um produto diferente, né? Eu falando isso como empresa, é isso. A gente entende da necessidade da conscientização muito mais do que da aquisição daquele nosso produto. Então, esse significado que tem, né, essa ideia que a gente passa para frente, ela é muito mais importante do que o nosso produto. Então, quando eu falo para a pessoa comprar da minha empresa, né, comprar da nossa marca, o que eu realmente penso é, se você precisa, por que você não pode optar por uma empresa menor que está pensando diferente, né? Então, e isso pensar também, aí a gente vai entrar já em vários outros conceitos de comércio local, e de comprar de pessoas que você acredita no seu terreiro, sabe? Então, isso é um conceito que precisa se expandir. Então, essa conscientização, ela precisa ser ampla, ela precisa ser política. Precisa entender que a sustentabilidade também está nisso. Quando você compra daquela pessoa ali que você sabe que produz e está do teu lado, que está ali lutando junto contigo contra a intolerância religiosa, e que está ali no perrengue do dia a dia e está produzindo algo que você pode consumir. A gente vê muito isso. Acho que se eu posso pensar assim numa crítica, mas também numa projeção, é que a gente possa olhar mais para nossa comunidade. Se a gente conseguir olhar mais para nossa comunidade, a gente vai enxergar mais a natureza, a gente vai enxergar melhor a conscientização, e essa conscientização ela vai se tornar mais prática, de uma forma mais simples e mais fácil, né? Mais realmente do dia a dia. E aí essa conscientização se transformar realmente, aí a minha projeção seria essa, de que essa conscientização realmente possa se tornar numa prática política, de que a gente possa entender a necessidade de cobrar, de realmente cobrar sobre tudo isso que a gente vem falando, né? Sobre tudo isso que engloba, tudo isso que engloba o terreiro, né? Se a gente olhar tudo que o terreiro nos ensina no dia a dia, a gente precisa entender que essa cultura ela precisa expandir para o nosso dia a dia e que a gente possa olhar que isso tem tudo a ver com política, né? Então, por isso que eu falo muito sobre conscientização, da gente entender real, profundamente, quais são nossos problemas, quais são as ações que a gente pode fazer, quais são as cobranças que a gente pode fazer e o lugar que a gente está, né? A terra que a gente está, a religião que a gente está, a espiritualidade que a gente está, com quem a gente se comunica através da nossa religião, quais são as mensagens que esses povos estão trazendo, buscar mais a fundo, entender como que eram
como que se vivia, né, e tentar resgatar isso também, porque não adianta só a gente resgatar ali o melhor ebó, conseguir resgatar a melhor prática, a melhor ritualística, se a gente não resgatar isso que era a vivência realmente do dia a dia, né. Bom, agora vou pedir que você faça as considerações finais. Certo. Quer que eu fale alguma coisa específica, uma consideração final? Que você quiser encerrar na sua fala, o que você quiser falar, considerações finais. Tá. Bom, é isso, eu sou bem... É bem difícil para mim fazer propaganda da empresa, né? A gente tendo esse olhar mais crítico, assim, a gente nunca quer fazer propaganda do que a gente faz, a gente nunca quer trazer, a gente sempre quer falar do assunto, do valor, né, do que importa. Uhum. Mas aí, podendo trazer um pouco disso que é o nosso contexto, do que a gente vive de verdade, né, e o que a gente aplica na empresa, a gente sabe que o nosso impacto ainda é muito pequeno, a gente... impacto positivo, no caso, né? Ainda é muito pequeno e a gente, como empresa, a Urban Flowers, ela veio passando por várias reestruturações, entendendo como que ela pode se encaixar na sociedade, né? Eu sempre gosto de falar qual que é a nossa razão social, qual que é a nossa ideia mesmo para a sociedade, o que que a gente está trazendo de diferente, ou o que a gente está trazendo de não de diferente, mas de buscar lá atrás, né, essas práticas. Então, minhas considerações finais é que a gente precisa ter muito... tratar desse assunto com muita delicadeza, ao mesmo tempo a gente poder olhar de uma forma ampla para a sustentabilidade e, mais uma vez, a gente precisa tirar a colonização de dentro da gente. E a colonização, ela sequestra também essas ideias, esses termos, transforma em algo muito difícil, que daí eu entendo de um monte de gente ter ranço de sustentabilidade, porque muitas vezes, quando eu olho para a sustentabilidade com esse olhar colonizado, é só ranço que vem, né? Então a gente precisa ter esse entendimento que não é isso, não é isso que estão vendendo, não é isso que querem que você entenda. A sustentabilidade, ela é muito mais prática, muito mais vivencial, tem muito mais a ver com a nossa religião do que parece, muito mais. É isso, nós somos natureza, o nosso redor é natureza, tudo que a gente vivencia é natureza, e é isso, a nossa realidade palpável é a natureza, né? Então, assim como os nossos ancestrais também. Então, é isso, acho que minhas considerações finais são essas, que a gente possa ter as bênçãos dos nossos ancestrais e que esse povo de terreiro se una cada vez mais para cultuar a natureza. Seu áudio, Claudinho. É porque eu acabo travando aqui para poupar de barulhos externos, mas enfim. Quero agradecer imensamente por você ter se disponibilizado a falar. Eu sei que você gosta muito mais de bastidor do que tá assim à frente, o quanto para você, né? Foi difícil, você tentou fugir, Sim. mas assim, agradeço de todo o coração. É importante, e por que você vir falar? Porque você está alinhando, você está correndo atrás, você está entendendo até onde é o conceito, aonde vai a prática mesmo, sabe? Tirando da teoria né, tudo isso que a gente conversou aqui. Então, sou fã. Sou extremamente feliz, grata por você, né? O nosso primeiro encontro da gente, de você, da Cecília, já conheceu o podcast, de vocês apoiarem essa ideia, né? Tá aí nessa parceria, tá podendo patrocinar, tá podendo estar junto. Me faz mais feliz, você sabe disso, mas não é nem pelo patrocínio, mas é pela confiança de você colocar a sua marca em alguma coisa, né? Confiar no trabalho. E como eu digo, o Exegética, assim, ele é nosso, é para a gente pensar, né? A partir das filosofias africanas que permeiam os nossos saberes, as nossas vivências. Então, assim, que 2025 seja um ano assim
maravilhoso para você, para Cecília, para a galera que trabalha com vocês também, né? Que estão ali no dia a dia aprendendo e sustentando essa ideia que vocês têm, né? Que seja um ano realmente de prosperidade, porque tem que seja de saúde, seja de grana, né? Que vocês estejam cada dia mais juntos, alinhados, que seja um ano maravilhoso. Obrigada, Modupé. Foi muito bom conversar com você. Eu gostei demais. E Que aí, bom. eu espero que a gente possa ter outras conversas, se aprofundar em outras coisas, né? Como a gente estava no início falando da questão do G20, que a gente possa pensar essas pautas também e reformular um outro bate-papo para a gente falar dessas coisas que os grandes não estão a fim de falar, mas que são importantes, que vão impactar na Sim. nossa vida. Modupé, milhões de obrigada imensamente, meu irmão. Obrigada de todo o meu coração, tá? Obrigado você, Gente, e Claudinha. para você que ficou até o final aqui com a gente, desejo sempre que a Exu refresque os nossos caminhos e os cruze no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal. Foi, Patrick? De boa? Foi. De boa não, tô suando.